A doutrina espírita nos ensina, em O Livro dos Espíritos, que o espírito não tem sexo como nós entendemos na Terra. E, evidentemente, há uma forma de manifestação da sexualidade, mas que dificilmente, no plano espiritual, na vida do espírito, mas que dificilmente nós vamos entender enquanto encarnados, porque o nosso aprendizado é por associação de ideias, por comparação com aquilo que nós conhecemos. E o sexo que nós mal conhecemos é o dos encarnados. Fica difícil, portanto, compreender o sexo dos espíritos. E, por outro lado, enfocando mais especificamente o sexo nosso enquanto encarnados, nós aprendemos com os espíritos, particularmente com André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, mas também com Emmanuel, que a sede do sexo é na mente, ou está na mente, e que ele se exterioriza no corpo biológico, como nas suas manifestações periféricas. E por isto mesmo, todo processo na direção da prática do sexo equilibrado deve começar pela mente. Castidade só é possível quando começa pela castidade mental. Da mesma forma, equilíbrio na vivência, no campo da sexualidade, depende do equilíbrio da nossa própria mente. Qual seria, portanto, a condição ideal para a prática do sexo, de forma que ele não reforce o nosso estágio de animalidade na nossa caminhada evolutiva, de forma que ele não atrapalhe o nosso progresso espiritual? Se nós examinarmos o Livro dos Espíritos, particularmente a questão 701, veremos que a união permanente de dois seres, o casamento, deve estar fundamentado na afeição dos seres que se unem. E ensinam-nos os Espíritos nesta mesma questão. Na poligamia há apenas sensualidade. Poligamia que, evidentemente, não está significando o casamento autorizado em alguns países, em número maior no passado, de um homem com duas ou mais mulheres, mas significando aquela situação em que há dois ou mais parceiros no relacionamento sexual. E acrescentam também os Espíritos em O Livro dos Espíritos, que o casamento, e aqui entendido como união monogâmica, representa um progresso na marcha da humanidade. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, nos ensina que a monogamia é o clima espontâneo do ser humano, de vez que dentro dela
realiza naturalmente, com a alma eleita de suas aspirações, a união ideal do raciocínio e do sentimento. Portanto, a situação ideal para a prática do sexo equilibrado é numa união estável, monogâmica, porque embasada no sentimento, e mais ainda, numa união responsável, como nos ensina Emmanuel no livro Vida e Sexo. Seriam, portanto, juntando estas instruções, nós teremos, primeiro, casamento como união estável. Segundo, a união monogâmica. Terceiro, que tenha o sentimento por alicerce, por laço fundamental a unir o casal. E que seja uma união responsável. Responsável no sentido mais amplo do termo. Tanto com relação às consequências desta união, no que diz respeito à gravidez, como com os compromissos assumidos, com o equilíbrio, o sentimento da outra pessoa. Neste sentido, quando o casamento, ou melhor, quando a união, o relacionamento sexual, se faz numa união que tenha por base o sentimento, ele vai ser complementar. A relação sexual vai complementar o sentimento, levando aquelas duas pessoas à realização plena dos seus sonhos, dos seus anseios. Fora disto, quando duas pessoas se buscam sem estas condições, elas atendem mais ao lado da sensualidade. E sempre que o homem e a mulher procuram atender essencialmente o lado da sensualidade, a natureza mais instintiva, ele reforça aquilo que é próprio dos animais, que é a natureza, o estado de animalidade. Mas quando ele busca valorizar os sentimentos, e aí a relação não é egocêntrica, ou não deve ser egocêntrica, mas como complementação do sentimento, e em ambas as situações, quando sustenta o sentimento e quando busca a plenitude na realização sexual, o ideal é que cada um contribua, cada um pense, em primeiro lugar, na felicidade do outro. E, evidentemente, pensando na sua própria felicidade. Nesse sentido, o Espírito está investindo muito mais no campo do sentimento. E por isto mesmo, aparecendo o relacionamento sexual como complementar, mesmo levando o casal a sentir o prazer sexual, o orgasmo, porque o orgasmo deixa de ser algo sujo e pecaminoso quando nós libertamos a nossa mente dos tabus. É um momento de satisfação para a criatura. É um momento em que ela demonstra profundo contentamento, profunda felicidade. E, portanto, não há porquê olhar este momento, olhar o conjunto de reações
que fazem parte do cortejo do orgasmo, como algo feio, negativo ou sujo. Por isso nós devemos buscar arejar a nossa mente, para poder encarar com a sublimidade estas questões. E fora disto, o ideal para o espírito é o exercício da castidade, que é possível para a mulher e é possível para o homem, desde que comecem pela castidade mental. Quando falamos isto, muitas pessoas duvidam que possa o homem conseguir. E por isto, nós sempre damos o testemunho pessoal. Nascido no lar espírita e compreendendo a importância do sexo equilibrado desde cedo, optamos pela castidade até o casamento. E por isto, damos este testemunho para aqueles que entendem que vale a pena investir no sentimento para atingir aquele objetivo maior do nosso progresso espiritual, libertando-nos do homem velho, muito dominado pela matéria, e edificando o espírito superior que devemos ser, que é a nossa meta, e um dia espírito puro. E com relação aos distúrbios da sexualidade, a sexualidade desequilibrada, de que ela resulta? Ela resulta das práticas que nós conservamos quando entramos no reino hominal e não modificamos o nosso comportamento e deixamos que condicionamentos, viciações exercessem sobre nossa mente verdadeiro império. Ao lado disso, o pouco progresso no campo do sentimento, fazendo de nós verdadeiros espíritos portadores de distúrbios de personalidade, levando-nos a práticas em desarmonia com as leis superiores que governam a vida. Kardec, na Revista Espírita, no ano de 1866, diz o seguinte, que o espírito, quando passa de uma existência para outra, e mudando de sexo, ele pode conservar os gostos, as inclinações e o caráter inerente ao sexo que acaba de deixar. Assim se explicam certas anomalias aparentes notadas no caráter de certos homens com relação à sexualidade. Ora, é o espírito que conserva. Então, se ele teve um padrão de comportamento nas existências pretéritas, em desequilíbrio no campo da sexualidade, em nova existência, sobretudo se ele não se educou adequadamente, se ele não procurou trabalhar as suas tendências no mundo espiritual, ele traz para a nova experiência estas tendências, os condicionamentos, as viciações. E ao lado disto, sendo um espírito que pode ter desenvolvido a inteligência, como acontece com a grande maioria de nós, mas deixando o sentimento na retaguarda, sendo dominado por acentuado egoísmo, ele não hesita em tentar conseguir, na nova existência, a satisfação destas tendências
ainda não resolvidas. E por isso mesmo, ele adota muitas vezes um comportamento em franca desconsideração, desrespeito e até agressão ao seu semelhante. E daí se explicam as diversas anomalias no campo da sexualidade. Além disto, há o processo obsessivo, espíritos igualmente viciosos, espíritos que desencarnaram completamente viciados em comportamentos inadequados e que pela própria condição permanecem nas regiões umbralinas e lá tentando reproduzir com espíritos igualmente sintonizados na mesma faixa o comportamento sexual desequilibrado, promíscuo, eivado de distúrbios. Estes espíritos podem reencarnar e aqui mais uma vez reproduzir aquele comportamento de que não se libertaram no mundo espiritual e ainda sendo assessorados por aqueles outros espíritos infelizes, com a mente igualmente condicionada, centrada neste comportamento inferior no campo da sexualidade. E aí não é apenas ele com as suas tendências, é ele assessorado com as manifestações em termos de apetite sexual que lhe parecem descontroladas, ou melhor, que lhe parecem impossíveis de ser controladas, enriquecidas, como que multiplicadas pela ação destes espíritos infelizes. Por isso mesmo, por nós ainda trazermos o nosso passado, muitos problemas no campo da sexualidade, é ainda um ponto vulnerável da nossa personalidade e por isso mesmo muito visado pelos espíritos inteligentes e bem preparados para assediar os encarnados. No livro Trilhas da Libertação, aquele gênio das trevas, o soberano das trevas, ao falar das 4 legítimas verdades como condições para levar o homem à queda, ao desequilíbrio, ele coloca em primeiro lugar o sexo, porque é um ponto realmente visado. E como nos lembra Tiago em sua carta aos cristãos, cada um é tentado segundo a sua própria concupiscência, ou diríamos numa tradução mais atualizada, cada um é tentado segundo as suas próprias tendências. E por isto se explicam que de repente alguém que parecia levar uma vida ajustada se descamba para a sexualidade em desarmonia com as leis morais que governam a vida. São núcleos ainda não trabalhados, núcleos ainda não resolvidos, tendências que permanecem vivas, embora aparentemente não percebidas. E desta forma, nós temos ideias de como explicar os distúrbios à luz da doutrina espírita. E nós encerramos esta parte desejando mais uma vez paz para todos.